Então vamos lá. Vamos começar? Então, aula 25 de processo penal. Processo penal. A nossa aula hoje, a última passada foi flagrante, né? Essa aula é prisão temporária. Temporária. Bacaninha? Prisão temporária. A prisão temporária, vamos começar aqui? No ano de 88, a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, ela criou algumas circunstâncias. Ela delimitou os delitos de maior potencial ofensivo, de maior gravidade, e os delitos de menor potencial ofensivo, de escassa lesividade. Então ela criou a lei de crimes hediondos, logo depois a lei de lavagem de capitais, só que ela também criou crimes de pequena lesividade, que é 9.099, e também ela trouxe, logo depois, naquela efervescência que o Brasil estava mudando em 88, logo eles trouxeram também a criação da lei 7.960 do ano de 89. E essa lei fala exatamente sobre a prisão temporária. Então vamos lá. Qual que é a lei? Dica 1. Dica 1. Qual que é a lei que fala sobre a prisão temporária? Dica 1. Qual que é a lei que fala sobre prisão temporária? Temporária. Lei 7.960 do ano de 89. Por incrível que pareça, o pessoal gosta de perguntar essa questão. Está aqui? Olha quem que está preso aqui, ó. Homer Simpson. Prisão temporária, capítulo 30, vamos lá. 7.960. Podemos começar aqui agora, então. Essa lei é uma lei fácil de fazer. Caberá prisão temporária. O que é prisão temporária, doutor? Então, prisão temporária, o que é? Dica 2. Dica 2. Então, enquanto prisão T, o que é PT? Prisão temporária. O que é PP? Prisão preventiva. Então, eu não vou ficar falando toda hora prisão temporária. PT e PP. Então, preste atenção. Natureza jurídica. Então, a prisão temporária é uma prisão cautelar. É uma prisão cautelar. É uma prisão provisória. Pergunta de concurso. Agora que eu quero saber, é uma prisão processual ou pré-processual? Pré-processual, porque ela só pode ser na fase do... Então, ela é uma prisão pré-processual. Pré-processual. Ok? Pré-processual. Processual. Porque ela só pode ser utilizada na época do inquérito. Tá bom? Agora eu já vou dizer que momento que ela pode ser utilizada. Então, prisão preventiva. Prisão preventiva é uma prisão cautelar, é uma prisão provisória, e a prisão preventiva é uma prisão o quê? Processual. Por que processual? Porque ela pode ser durante o inquérito e durante o processo. É uma grande pergunta. Então, tem que tomar cuidado aqui. A prisão temporária é uma prisão pré-processual. Certinho? Ela só pode ocorrer durante o inquérito. Dica 3. Tiago, animado? Dica 3. Dica 3, todo mundo. Dica 3. Doutor, quem pode pedir prisão temporária? Quem pode pedir prisão temporária? Quem pode pedir prisão temporária? Ou quem pode decretar a prisão temporária? Decretar. Vamos colocar pedir e depois quem pode decretar. Só quem pode decretar a prisão no país, quem que é? O juiz. Só o juiz. Só quem pode decretar prisão no país nosso, prisão. Não prisão disciplinar. Prisão penal que eu estou falando, né? Não é prisão, nem prisão civil. Prisão civil também só o juiz. Então, doutor, quem pode pedir decretar? Vamos lá? Então, vamos lá. Quem pode decretar a prisão penal? Somente o juiz. E quem pode pedir? Então, prisão. Quem pode pedir? Pergunta de concurso. Pergunta de concurso. Quem pode pedir? Representação de quem? Representação de quem? Do delegado de polícia. Quem que é mais interessado na prisão? O delegado de polícia. Certinho? Por quê? Daqui a pouquinho eu vou explicar as características da prisão temporária e vocês já vão entender. Então, presta atenção. Segundo, requerimento de quem? Requerimento do MP. Do MP. O MP também pode pedir para prisão temporária. Terceiro, requerimento do querer. Do que de quem? Do querer. Quem que é o querelante? É o dono da ação penal privada. Show de bola. Agora, perguntinhas de concurso. Quem pode pedir a prisão temporária? O juiz pode decretar de ofício? O
O juiz pode decretar de ofício? Decretar de ofício? Pode ou não pode? Pode? Em regra não pode de jeito nenhum. O juiz não pode decretar de ofício. Certinho? Doutor, o assistente de acusação pode pedir prisão temporária? O assistente de acusação, quando que ocorre a acusação? A acusação ocorre durante a ação penal, que alguém só pode ser acusado na ação penal. E, na verdade, a prisão temporária ela ocorre durante o inquérito ou durante a ação penal? Então, não cabe assistente de acusação. Então, não cabe assistente de acusação. Eu pensei na seguinte hipótese, quando ele está investigando os juízes. Aí seria uma hipótese dele poder... Quem está investigando os juízes? Juiz investigando o juiz. No inquérito, né? No inquérito. Aí não seria uma hipótese? Na verdade, uma boa pergunta. Juiz não investiga juiz através de inquérito, porque eles têm um outro procedimento lá. Inquérito é uma peça que só pode ser utilizada por delegado de polícia. Mas existe um procedimento investigatório lá no Tribunal de Justiça, mas não é assistente de acusação. Porque o assistente de acusação ele só se habilita no processo quando existe uma ação penal. E na hora que começa a ação penal já não cabe mais prisão temporária. Então, aqui está o assistente de acusação durante a ação penal. E aqui está a prisão temporária durante o inquérito. Então, quando cabe a prisão temporária, as condições que ela cabe, aí é que o assistente de acusação vai entrar na ação penal. Então, eles não se encontram. Quem viu aquele filme que Vira Águia, Feitiço de Áquila? Quem viu esse filme? Alguém viu? O feitiço era Áquila, era assim, eles não se encontravam. Então, quando ficava de dia para uma, de noite para outra, virava bicho no trem. Muito doido. Aí, no final, deu tudo certo, como todo filme dá. Mas o fato é que eles não se encontram. Então, assistente de acusação não cabe na prisão temporária. Agora tem uma perguntinha boa para fazer. Mas o querelante pode fazer mesmo, pedir prisão temporária? Então, presta atenção aqui, ó. Todo mundo erra. Todo mundo erra, o pessoal de casa. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou do requerimento do Ministério Público. Então, não errem essa questão. Super dica 1. Não cabe, não cabe de requerimento do querelante. Porque esse rol é taxativo. Ninguém acerta. Ninguém acerta. Mas, doutor, o senhor manda escrever, depois o senhor manda pagar, miserável. Só para vocês, no dia da prova, falar, puta, o doutor até fez uma... Então, quem pode decretar prisão temporária? Somente o juiz. Prisão temporária é uma prisão pré-processual ou processual? Pré-processual. É cautelar e provisória? Sim. Por que é cautelar e provisória? Porque a prisão definitiva vai ser aquela depois da sentença. Então, toda prisão antes da sentença vai ser prisão provisória ou cautelar. Adorei vocês virem na aula. Quando eu vi que o pessoal falou, chovendo, todo mundo falou, não vamos. Falei, eu só era a primeira Ave Maria. Leodito falou, não me deixa sozinho aqui, doutor Ivan. Mês passado queria dar aula só para mim. Então, vamos lá. Doutor, quem pode decretar o juiz e quem pode pedir? Aí não esquece, por favor, representação do delegado. E aí vamos escrever de novo, senão fica parecendo que eu risquei. E requerimento de quem? Requerimento do MP. Requerimento do MP. E agora eu quero que vocês lembrem direitinho. Não cabe prisão temporária em requerimento do querelante, não cabe prisão temporária pedido do assistente de acusação e não cabe prisão temporária também de ser decretada pelo juiz de ofício. Vamos fazer um trem bem bacana aqui? Eu vou fazer uma mistureba aqui. Já ajudando a prisão preventiva. Dica 4. Essa aula de hoje é doce de boa. E o pior é que cai prisão temporária em tudo quanto é prova no Brasil. Então, é uma aula que o cara tinha que, sei lá, um cinema. Jurassic Park 4, um trem assim, de bom. Tá bom. Agora olha aqui, ó. Dica 4. Certinho? Dica 4. Olha aqui para mim. Quem pode pedir? Então, quem pode pedir? Já vamos fazer uma coisinha bacana aqui? Quem pode pedir o quê? Quem pode pedir prisão temporária e prisão preventiva? Então, quem pode pedir temporária? Já vamos comparar as duas que tem que saber. Então, ó,
Representação de quem? Do DEPOL. Vou fazer certinho. Que mais? Requerimento de quem? Do MP. Só os dois. O rol é taxativo. Agora aqui, prisão preventiva. O DEPOL pode? Já saiu da esfera da... O delegado pode pedir prisão preventiva? Pode ou já não saiu? Pode? Mas ele pode pedir durante a ação penal? Então, o delegado pode pedir prisão preventiva onde? Na fase do inquérito. Então, representação do DEPOL. Em que fase? Do inquérito. Segundo, requerimento de quem? Do MP. Tudo bem? Agora vamos fazer aqui, ó. Agora quem entra na prisão preventiva? Quem pode pedir prisão preventiva? O querelante e o assistente de acusação. Doutora, é facinha. E qual a grande pergunta que cai na prova? E o juiz? Então presta atenção, aqui o juiz não pode, o assistente de acusação não pode e o querelante não pode. E o juiz pode de ofício, em que momento? O juiz pode decretar prisão preventiva de ofício? Pode, mas somente na fase da ação penal. Doutor, é o seguinte, a prisão temporária vige em que momento? Durante a investigação e durante o inquérito, não vige durante o processo. A prisão preventiva vige durante a investigação, durante o inquérito, durante o processo. Eu já vou colocar aqui agora. Então, a prisão preventiva tem mais abrangência que a prisão temporária. Então, quem pode pedir prisão temporária? Doutor, não esqueço mais nunca. Delegado de polícia e Ministério Público. Requerimento do querelante. Não cabe. Assistente de acusação. Não cabe. Juiz de ofício. Não cabe. Prisão temporária. Vamos lá. Agora, prisão preventiva. O delegado pode pedir prisão preventiva? Na fase do inquérito. Segundo, o promotor pode? Requerimento? Pode. O assistente de acusação pode? Pode, mas na fase da... O assistente de acusação, que fase que ele pode pedir? Da ação penal, porque já, né? Assistente de acusação ele só habilita durante a ação penal. Então vamos lá. Representação do DEPOL na fase do inquérito, requerimento do Ministério Público, querelante, assistente de acusação na ação penal. E doutor, o juiz pode? Essa é a pergunta da prova. Então, essa aqui é super dica 1, super 1, que é o querelante na ação na prisão temporária. E qual que é a dica 2? Super 2, qual que é? Super 2. Inclusive caiu lá para o Paraná, para a Polícia Civil. O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício? Não. O juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício? Depende. Na fase do inquérito não pode, na fase da ação penal, pode. Então olhem para mim. Fácil que só. Prisão temporária, quem pode decretar? Pedir, né? Porque quem decretar só é o juiz. Quem pode pedir? Delegado e Ministério Público. E aí não precisa nem falar os outros, porque é só 2 mesmo. Prisão preventiva, quem pode pedir? O delegado na fase do o promotor, normal, tanto no inquérito quanto no processo. O assistente de acusação em que fase? Na fase da ação penal. O querelante pode ser na fase do inquérito e da ação penal. O querelante pode. O que ele não pode é na prisão temporária. O querelante, então, pode tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Inquérito policial e ação penal. Muito bem? E quem mais? O juiz pode? Prisão preventiva? O juiz pode, de ofício, na fase da ação penal. Doutor, é chato, não é nada. Perguntinha, para nós tocar a aula para frente. A assistente de acusação pode pedir prisão temporária? Não. A assistente de acusação pode pedir prisão preventiva? Pode. Na fase da ação penal. Segunda perguntinha, juiz pode decretar prisão temporária? Decretar. De ofício? Não. Juiz pode decretar prisão preventiva de ofício? Pode, na fase da ação penal. Querelante pode pedir prisão temporária? Não. Querelante pode pedir prisão preventiva, tanto na fase da ação quanto na fase do inquérito. Então, vamos prestar atenção. O que é as perguntas? Juiz, assistente de acusação, neste caso. E aqui fica muito atento com o quê? Com essas 3 negativas, que é juiz, né? Querelante, assistente de acusação e o juiz.
Doutor, então eu sei que não cai essas 3 da prisão temporária, e eu sei que cai assistente de acusação e o juiz. Qual que é a pergunta mais importante de todas? Se o juiz pode decretar prisão de ofício? Pode. Prisão preventiva. Em que fase? Na fase da ação penal. Se o juiz decretar prisão preventiva na fase do inquérito, é inconstitucional, é ilegal. Mas depois eu explico as hipóteses que a gente vai estudar. Tá bom? Então vamos lá. Então, ó, dica 5, presta atenção aqui, legal. Doutor, é o seguinte, uma pergunta boa, pergunta bem boa. Quando que cabe, em que tempo que cabe prisão preventiva e, prisão temporária e prisão preventiva? Quando que cabe? Essa questão é muito boa, presta todo mundo atenção. Então, olha só, prisão temporária e prisão preventiva. Doutor, agora o senhor está dando aula de prisão temporária, começou a botar preventiva no meio. Eles querem que você saiba com clareza uma ou outra. Quantas prisões tem? 2, doutor. Prisão temporária penal, prisão temporária preventiva. Não, o senhor está errado. Flagrante. O flagrante, na verdade, não é mais uma modalidade de prisão. O flagrante não subsiste mais como prisão. Você faz o flagrante ou converte em prisão preventiva ou libera. Então, o flagrante não é mais uma prisão processual. Nem vale durante o inquérito. Vale durante o inquérito, durante 10 dias. Mas ele tem que converter em prisão preventiva. Tudo bem? Ou libera. Agora, presta atenção. A prisão temporária. Primeiro tem que ter um BO. A prisão preventiva tem que ter pelo menos um BO. Porque o inquérito é um procedimento escrito. Doutor, cabe prisão temporária durante a investigação? Durante a investigação preliminar cabe? Preliminar cabe? Prisão temporária? Não tem inquérito, não tem nada ainda, só tem o BO. Cabe? Sim. Ok. Então, durante a investigação preliminar, antes do inquérito, cabe prisão temporária. E durante o inquérito, cabe prisão temporária? Cabe prisão temporária? Sim, cabe. Então, antes do inquérito, só não cabe antes do BO. Você me prendeu temporário? Sim, mas tem um BO? Não ouviu ninguém, não tem nada contra você. Mas nem BO, não, cabe? Não, aí não cabe. Tem que ter pelo menos um BO. Doutor, então cabe durante a investigação preliminar, certinho? E todo mundo já agora, não vou falar, porque senão fica ridículo. Prisão temporária não cabe durante o processo. Por quê? Porque ela é feita uma prisão para o inquérito. A prisão temporária. Doutora, o senhor vai falar a diferença de prisão temporária e preventiva? Em que época que eles... Vou falar agorinha. Vamos lá. Prisão preventiva. Então, a prisão preventiva também cabe durante a investigação preliminar. Ela cabe durante o inquérito. E ela cabe o quê? Durante a ação penal, que é durante o processo. Certinho? Então, preste atenção. A prisão preventiva cabe em 3 hipóteses. A prisão temporária cabe em 2. Qual que é a questão da prova? Superdica 3. 1, 2, 3. Como fala a maninha de vocês em casa, o filhinho, maninha. 3, mãe. Quanto que cai? Cabe prisão temporária antes mesmo do inquérito? Cabe. Cabe prisão preventiva antes mesmo do inquérito? Cabe. Isso aqui é super 3. Ah, doutor, o que é essa aula? Aula mais barrela? Não tem nem dica boa. Essas dicas derrubam todo mundo. Dica 1. A prisão temporária é cautelar, a preventiva é cautelar. A prisão preventiva é provisória, a prisão temporária é provisória. A prisão preventiva é processual e a prisão temporária é pré-processual. Dica 1. Dica 2. Quem pode pedir prisão temporária? Delegado e promotor. Não cabe assistente de acusação, não cabe querelante e não cabe o juiz de ofício. Quem pode pedir a prisão preventiva? O delegado de polícia na fase do inquérito, o promotor normal, o querelante normal, o assistente de acusação na fase da ação penal. E por último, o juiz pode, de ofício, somente na fase da ação penal. Dica 3. Dica 3. Cabe prisão temporária antes do inquérito? Cabe. Cabe prisão preventiva antes do inquérito? Sim, então preste atenção. Prisão temporária cabe antes do inquérito, prisão preventiva cabe antes do inquérito. Durante a investigação preliminar, mas nem tem BO. Não, aí não cabe, que aí seria sacanagem mesmo. Certo? Mas fez o BO. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Eu era delegado de Aripuanã
E aí o pessoal ligou, doutor, estamos assaltando o posto Krupinski. Tem um posto aí, nós chamamos Krupinski. E eu vazei para o local, rapidão. Cheguei lá, as viaturas, 7 policiais fortemente armados com fuzis, que nada, tinha só 2 com um 38 e um outro estava uma espingarda velha. E eu, .40, naquela época ainda usava uns 2 revólveres na perna, mais um facão atrás, e mais uma lanterna, luva, porque não encontrei que saía correndo e fazia mais cantil, mais cigarro, mais pinga nas carças, para ir para o mato, um trem maluco. Aqueles negócios de fazer fogo, não. Pegava aquela traia lá, falava 1 ano mais ou menos no mato e voltava vivo, de tanta coisa que tinha. Porque lá tudo é mato, eu falei, uma hora você cair no mato, eu não passo fome. Aí, belezinha, cheguei lá, cadê os caras? Os caras saiu nesse rumo aqui, aí fomos de viatura atrás, o cara falou, passou uns caras de moto para cá, e a gente viu que tinha passado para Conselvan. E eu perguntei pro cara, para onde que é essa estrada? Ele falou, isso aqui vai lá para um matão, para o fundão aí. Mas sai aonde? Isso lá em Rondônia, Rolém de Moura. Tá bom. Você viu a moto? Viu uma moto Bros vermelha. Viu placa? Não tinha placa. Como é que eram os caras? Doutor, não vi não, vi mais ou menos. Aí falou no posto, como é que eram os caras? Era um gordinho e um magro. Estava usando uma camiseta e uma calça assim. Você sabe os nomes? Não. Aí eu cheguei lá no juiz e falei, doutor, excelência, excelentíssimo. Doutor, ele vai, pois não. Eu quero fazer uma prisão temporária para o senhor aí. Tem um computador aí? Senhor juiz, tento chegar no meu conhecimento que na data de hoje, através do boletim de ocorrência número tal, mandei escrever, vão fazer rapidinho um BO, que 2 indivíduos, um gordinho, com uma calça jeans, uma camisa tal, e outro magro tal, fizeram um assalto, um roubo, uma mão armada, majorado, contra o posto Krupinski. Considerando que é imprescindível para as investigações identificar a autoria dos autores, a identificação dos autores, é que representa pela prisão temporária. O que tinha? Tinha inquérito? Não. Tinha BO? BO tinha. Tinha inquérito? Não. Aí o juiz falou, não, doutor, ótimo pedido, hein? Isso era 5 linhas. Passou para o promotor falou, show. E aí o juiz, sirva-se como mandado. E no meu pedido, eu liguei para o delegado Rolém de Moura, falou, mestre, doutor Ivar, beleza? Vai chegar 2 caras amanhã para abastecer no posto. Tem um posto na entrada da cidade aí? Tem. Então manda seus policiais ficar da 1 até as 4 da tarde, que eles vão chegar aí mais ou menos aí. Aí os caras ficou de butuca lá, na bomba. Quando foi pelas 13h30 da tarde, veio os caras com a moto tudo suja. Parar para abastecer. Aí o frentista falou, vocês estão presos. Aí o gordinho falou, puta que pariu, como assim? Não, tem prisão temporária para vocês. O gordinho falou, mas como? Velho, né? Não. Já? Já. E foi por fax. Naquela época era o fax e o telex. Não tinha ainda esse negócio de... Hoje pode por qualquer circunstância. Fax, uma máquina de fax. Alguém conhece fax? Fax é bem antigo, mas ainda alguns locais têm. Resumindo, então foi antes do inquérito. Aí eu trouxemos o pessoal recambiado, aí identifiquei eles, depois representei pela prisão preventiva. Pronto. Só pela fisionomia. Só pela fisionomia. Porque o objetivo da prisão temporária é exatamente esse. Um deles. Qual que é um dos motivos da prisão temporária? Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Belezinha? Então, olha aqui. Para nós continuar lá para frente, porque até agora a gente vai entrar num assunto realmente bom, mas até agora está tranquilo? Prisão temporária cabe antes do inquérito, prisão preventiva cabe antes. Prisão temporária cabe durante o inquérito, a prisão preventiva cabe durante o inquérito. Só que a prisão temporária não ocorre durante a ação penal. Quem ocorre durante a ação penal? A prisão preventiva. Belezinha? Agora vamos lá. Doutor, afinal de contas, aula boa, blá, 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 mas eu quero saber uma coisa. Qual é a mesma diferença entre prisão preventiva e temporária? A diferença é essa. Vamos em Chapada? Você fala para o seu esposo, namorado, vamos em Chapada? Vamos. O que você faz? Você olha para o carro, você verifica se o carro está com pneu calibrado? Não, você só olha se ele tem combustível. E aí, você olha na sua térmica, pega sei lá, um dinheiro, a carteira para comprar um tênis na Chapada e 2 boné e um protetor solar e vaza para a Chapada. Não é assim? Mais ou menos. Agora, você fala, não, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para a Argentina. Aí você fica uma semana antes.
arrumando roupa, passaporte, e blá, e conserta o carro, e leva para balancear. Então, uma prisão preventiva, ela é diferente da temporária, porque a prisão preventiva é uma prisão que tem mais requisitos. Só que é uma prisão que tem mais tempo, né? A prisão temporária tem tempo, de 5 mais 5, 30 mais 30. A prisão preventiva não tem prazo. Então, você quer segurar o cara preso? Prisão preventiva. Você quer prender o cara para resolver um problema rápido? É prisão temporária. Agora, você quer segurar o cara preso muito tempo? É prisão preventiva. O que eu queria em Ariponã? Identificar os caras rapidinho. Eu ia pedir uma prisão que tem poucos requisitos ou muitos requisitos? Poucos requisitos. No momento que eu prendi eles, Letícia, o que aconteceu? Eu fiz a instrução dos requisitos que eu precisava, que é a identificação dos autores, e quando chegou no final do inquérito, eu pedi para o juiz, não, agora eu vou pedir pela prisão preventiva. Então é quase natural que todo delegado peça o quê? A temporária, porque é poucos requisitos. Quantos requisitos tem? 2. Pressupostos e fundamentos. Fumus comissi delicti e periculum in libertatis. Nós vamos ver aqui agora. E qual a prisão preventiva? Pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade. Então, doutor, quantos requisitos tem para a prisão preventiva? 3. Quantos requisitos tem para a prisão temporária? 2. Doutor, é o seguinte, pergunta de concurso. Você é delegada em Ariponã. Você ia pedir para o juiz uma prisão temporária ou preventiva? Ah, doutor, acho que eu vou pedir prisão preventiva. Mas você tem todos os dados? Não, não tem. Então, você começa pedindo uma prisão temporária, que é uma prisão mais fácil de fazer. Certo? Só que ela tem um problema. Ela tem um prazo fixo, 5 mais 5 ou 30 mais 30 se for hediondos. Muito bem? Então, por isso que o delegado já fica sabendo que logo depois ou ele libera ou representa pela prisão preventiva. Que é o... Sim. Só para fazer um complemento. Claro. E quando o delegado estende o flagrante, que às vezes a pessoa acha que passou as 24 horas, eu vou lá. Apresentação espontânea? Eu vou conversar com o delegado não, eles têm tempo, mas não. Na verdade é assim. O flagrante, existe um mito aí nessa história da apresentação, um folclore, né? E eu vou esclarecer sobre isso aqui agora. Se nós olharmos no aspecto, uma pergunta seca de prova, doutor, o flagrante, ele só pode ser feito em 24 horas? Não. Está cometendo, acabou de cometer, ou é perseguido logo após, ou é encontrado logo depois. Qual o flagrante que pode permanecer durante 1 dia, 2 dias, 5 dias? O perseguido, que é o flagrante presumido. Não, o presumido é o logo depois. Então, qual que é o flagrante? Impróprio e real, né? Quase flagrante. Esse flagrante não é 24 horas, esse flagrante pode ser feito até 1 ano depois, dependendo se a perseguição foi ininterrupta. Então, doutor, pergunta de concurso. Eu posso chegar na delegacia e ser preso numa apresentação espontânea? Em regra, não. Por quê? A comunicação da nota de culpa tem que ser imediata e o encaminhamento em 24 horas. Eu tenho que expedir ela em 24 horas, porque o encaminhamento da nota de culpa tem que ser em 24 horas. A comunicação do flagrante, mas o encaminhamento das peças em 24 horas. Então, imagina só, você praticou um crime. Você praticou um crime lá não sei aonde. Aí você vem na delegacia e fala, eu queria falar com o delegado, acabei de matar um funcionário meu na fazenda. Você está cometendo infração? Não. Acabou de cometê-la? Não. Está sendo perseguido? Não. Foi encontrado? Não. Então, não cabe o flagrante, não é porque passou as 24 horas, porque não está nenhuma das hipóteses do 302. Entendeu? Doutor, agora é o seguinte, a polícia sabe que é você, e está no seu encalço, aí quando você vê que a polícia vai te prender, você chega na delegacia e fala, eu vim me apresentar. O delegado vai fazer o flagrante ou não vai? Vai, porque você está sendo perseguido. Então, é possível prender alguém em flagrante na apresentação espontânea, excepcionalmente no flagrante perseguido. Mas impede o flagrante a apresentação espontânea 90% das vezes, mas não impede a prisão preventiva. O delegado pode pedir a prisão preventiva? Pode. Eu já vou chegar nesse assunto daqui a pouquinho. Aí nós vamos amarrar. Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos. 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal. Tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes
e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.